Alguns jogadores da NFL foram os atletas mais bem pagos da história. O primeiro contrato da NFL que vale mais de $500 milhão. Mas isso nem sempre quer dizer que são o melhor jogador. Eu não poderia discordar mais disso. E ele mal é atingido. Quando se trata do jogador mais bem pago versus o melhor jogador de cada temporada desde 2015, vamos ver como eles se comparam. Em 2015, a disputa envolveu quem fez uma das jogadas mais icônicas de todos os tempos. E o Superman? Primeiro, Aaron Rodgers vinha de um ano insano, onde dominou tanto que ganhou o prêmio de MVP e era o mais bem pago, recebendo 22 milhões. Parecia que ele seria o melhor de novo. Enquanto liderava seu time a 6 vitórias seguidas, lançando muitos touchdowns e poucas interceptações, Cam Newton também brilhava, fazendo acrobacias sobre os adversários, dominando e comemorando como Superman, inclusive ajudando a vencer o Packers de Rodgers. Isso deve tê-los deixado atordoados, porque depois o Packers seguiu perdendo. Rodgers tentou carregar o time e continuou sendo o melhor jogador, principalmente após realizar uma jogada tão marcante que ganhou até um apelido, lançando um dos passes mais insanos e longos sem tempo no relógio e com uma única chance de vencer ou perder. Na endzone, é recepção para a vitória. Sim, o milagre em Motown foi icônico, mas uma jogada, isso não se compara ao que Cam estava fazendo. Esse cara venceu 14 jogos seguidos enquanto lançava 30 touchdowns e corria para mais 10 o primeiro jogador a fazer isso. Então era óbvio. Cam foi eleito MVP e o primeiro escolhido como o melhor jogador. Nem toda temporada será tão fácil, principalmente no ano seguinte, com jogadores diferentes e superando expectativas dos fãs da NFL. Andrew Luck assinou um contrato de $24 milhões por ano, tornando-se o jogador mais rico da NFL. Era meio ridículo, já que seu corpo havia sido destruído e ele jogou só 7 partidas no ano anterior. Agora ele entrou lançando touchdown após touchdown, passou de 31 touchdowns e passou de 4.000 jardas, o que parece insano. Enquanto Luck alcançava esses números, seus Colts mal venciam. Enquanto isso, um jogador de onde ninguém esperava começou a dominar a liga. Matt Ryan, que tinha ficado fora dos playoffs por 3 anos seguidos, voltou lançando bombas como se fosse um jogador completamente diferente. Ele fez dos Falcons o ataque mais pontuador da NFL, lançou 38 touchdowns e só 7 interceptações, em uma das melhores temporadas da história. Enquanto Luck e seus 24 milhões terminaram com 8 vitórias, 7 derrotas e férias antecipadas em Cancún, Matt Ryan virou MVP e levou o time ao Super Bowl. Mas na temporada seguinte, teve um jogador que quebrou um recorde mundial enfrentando um veterano. Deixa eu explicar. Matt Stafford assinou um novo contrato que pagava $27 milhões por ano, fazendo dele, na época, o jogador mais bem pago da história da NFL. E ele provou o porquê disso na primeira semana, quando começou imediatamente a lançar vários touchdowns. Mas enquanto Stafford fazia jogada atrás de jogada, chegando a quase 4.500 jardas, os Lions ainda jogavam muito mal. Enquanto isso, um cara de 40 anos mostrava quem era o verdadeiro GOAT. Tom Brady, numa idade em que a maioria dos quarterbacks já está em declínio, simplesmente brilhou. Ele liderou a NFL em várias categorias de passe e levou o New England ao topo, tornando-se o jogador mais velho a ganhar o MVP. Enquanto Stafford e seu grande contrato terminaram com 9 vitórias, 7 derrotas e fora dos playoffs, Brady chegou a outro Super Bowl. Ele foi o melhor de 2017. Na temporada seguinte, tudo mudou por causa de um jogador inesperado. Porque mesmo que Aaron Rodgers tivesse acabado de assinar um novo contrato de 33 milhões por ano e tivesse correspondido, lançando quase 4.500 jardas com apenas 2 interceptações na temporada inteira, a menor taxa de interceptação da história da NFL, nada disso conseguiu salvar Green Bay. Porque os Packers foram mal, acumulando derrota após derrota. E ao mesmo tempo, um garoto fazendo suas primeiras partidas como titular estava transformando a liga inteira em um videogame. Você sabe de quem eu estou falando. Patrick Mahomes. Ele estava lançando passes assim e até assim. Estamos falando de um cara que simplesmente destruiu os Steelers em seu segundo jogo na carreira. Além disso, ele manteve o ritmo durante o ano, lançando mais 6 touchdowns em um dos maiores tiroteios da NFL. Ele ainda terminou a temporada com mais de 5.000 jardas e 50 touchdowns. E enquanto Rodgers literalmente fez seu técnico ser demitido por não chegar aos playoffs, um garoto ainda no contrato de calouro chocou o mundo e se tornou o jogador mais jovem a ganhar o MVP desde a lenda Dan Marino. Então sim, ele era claramente o melhor jogador. Mas a próxima temporada não foi só sobre 2 jogadores que ainda não vimos. Teve uma jovem estrela que humilhou uma lenda. Russell Wilson começou a temporada no topo, recebendo 35 milhões. O cara mereceu cada centavo ao carregar Seattle sozinho, jogando muito e sem interceptações nos 6 primeiros jogos. As coisas mudaram na semana 7, quando Lamar Jackson enfrentou Wilson. Correu para mais de 100 jardas e um touchdown, enquanto Wilson lançou sua primeira interceptação do ano e foi atropelado. Desde então, Lamar virou uma das maiores armas do futebol americano, correndo para mais de 1.000 jardas, feito antes só alcançado por Michael Vick como quarterback.
Depois ele conduziu os Ravens ao melhor recorde da liga e ao primeiro ataque a alcançar média de 200 jardas aéreas e 200 terrestres por jogo. Você sentiu que precisava mostrar que sabia lançar? Talvez não, mas nada mal para um running back. Enquanto Wilson era o mais bem pago e teve um bom ano, Lamar, com apenas 22 anos, foi MVP unânime e o melhor jogador de 2019. Tudo bem, chega de falar sobre quarterbacks, pois muitas vezes jogadores de outras posições viraram os melhores, como em 2020. Apesar de Patrick Mahomes ter recebido o maior contrato da história do esporte, $500 milhão e 45 milhões por ano, ele já começou a temporada com 4 vitórias, nenhuma derrota e 11 touchdowns. Embora parecesse que ele já era o jogador mais bem pago e também o melhor, o jogador mais dominante do futebol americano naquele ano nem sequer lançou um passe. Aaron Donald foi imparável, alcançando a 4ª temporada seguida com mais de 10 sacks e praticamente decidindo um jogo ao conseguir 4 sacks contra Washington. O cara fazia jogadas tão impossíveis que nem precisava usar isso para realizá-las. Mesmo com Mahomes sendo o rosto da liga e levando os Chiefs a outro Super Bowl, Donald dominava jogos, liderou a liga em pressões, mesmo sofrendo marcação dupla e até tripla em toda jogada, e conquistou seu 3º prêmio de jogador defensivo do ano em 4 anos. Isso o tornou não só o melhor de 2020, mas também um dos maiores defensores do esporte. Mas Kermit, ou melhor, Mahomes, teria uma chance de redenção na temporada seguinte, porque ele ainda era o jogador mais bem pago, ganhando 45 milhões. O cara queria mostrar que podia ser o melhor de novo, de lançar passes por todo o campo, acumulando quase 4.900 jardas com 37 touchdowns, a fazer lançamentos insanos parecerem fáceis e vencer jogos. Enquanto Mahomes fazia sua parte, um recebedor tinha a temporada mais absurda já vista. Cooper Kupp surgiu do nada e estava dominando, não importava quem o marcasse. Ele simplesmente não podia ser parado. Esse cara marcou 2 touchdowns em um jogo. Não uma, não 2, mas 5 vezes diferentes. E ainda liderou toda a liga em recepções, jardas e touchdowns, algo que só alguns poucos jogadores já tinham feito. Nos playoffs, Mahomes perdia por 3 pontos com só 13 segundos restantes e conseguiu uma virada tão insana que parecia irreal. Enquanto ele seguia vencendo, Kupp também brilhava, somando quase 500 jardas e 6 touchdowns, levando os Rams ao Super Bowl, onde conquistaram o título. Mesmo Mahomes sendo o melhor quarterback, Kupp teve talvez a melhor temporada ofensiva da história da NFL. Estamos falando de um prêmio de jogador ofensivo do ano, tríplice coroa e MVP do Super Bowl. Vou dar esse mérito pra ele esse ano, mas a próxima temporada estava prestes a ser um filme. Bem, mais ou menos. Porque Aaron Rodgers apareceu parecendo Nicolas Cage depois de assinar um contrato de $50 milhões por ano, tornando-se o novo jogador mais bem pago da história da NFL. Pela primeira vez, a idade pesou, ele lançou mais interceptações e teve sua primeira temporada com mais derrotas que vitórias em mais de uma década, deixando o time fora dos playoffs, algo inesperado. Enquanto Rodgers parecia em declínio, Mahomes não só atingia seu auge, mas marcou 5 touchdowns logo no primeiro jogo. Ele lançou mais de 5.000 jardas, 41 touchdowns, liderou a liga e levou o Kansas City Chiefs a 14 vitórias e 3 derrotas, garantindo a cabeça de chave número 1. Enquanto Rodgers terminou com 8 vitórias, 9 derrotas e fora dos playoffs e Pro Bowl em seu último ano em Green Bay, Mahomes ganhou mais um anel e passou a ser comparado ao GOAT Tom Brady, entrando para o Monte Rushmore dos quarterbacks. Então não havia como negar que Mahomes foi claramente o melhor de 2022. Esse foi o último ano em que um quarterback foi o melhor, pois na temporada seguinte surgiu um animal selvagem. Mesmo que Joe Burrow seja o novo galã da NFL e tenha se tornado o jogador mais bem pago ao assinar por 55 milhões, no início fazia sentido, pois ele era um dos passadores mais precisos da liga, já tinha levado os Bengals ao Super Bowl e chegou a dominar na temporada seguinte, vencendo 4 jogos seguidos contra grandes times. Infelizmente, porém, depois que Burrow lançou um passe para touchdown durante um jogo, ele imediatamente segurou a mão e acabou sendo retirado da partida. Ele rompeu um ligamento no pulso, encerrando sua temporada e abrindo espaço para outro superstar. Tyreek Hill, chamado de Guepardo, recebeu esse apelido porque... ele corre como uma criança danada ou algo assim, cara. Ele simplesmente é de outro nível quando se trata de velocidade. Sua velocidade fez com que acumulasse mais de 200 jardas já no primeiro jogo. Depois disso, ele fez 157, 181, 163 jardas, estabelecendo um ritmo recorde que ninguém jamais tinha visto. Mas isso não foi tudo, porque mesmo depois de perder um jogo na semana 15, ele ainda liderou toda a liga com quase 1.800 jardas e 13 touchdowns, transformando Miami em um dos ataques mais assustadores de toda a NFL. Essa foi a melhor temporada da carreira de Tyreek, enquanto o grande ano de Burrow acabou após apenas 10 jogos
E como ele provavelmente não se inscreveu no Fieldflix, igual você vai fazer para me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos nessa temporada. Dica: inscreva-se. Enfim, Tyreek nunca diminuiu o ritmo, literalmente, tornando-se facilmente o melhor jogador do ano. Mas a próxima temporada foi bem diferente, e mudou os jogos de Madden para sempre. Isso certamente não foi por causa de Trevor Lawrence, que ganhava 55 milhões por ano, e era o jogador mais rico. Trevor fez os Jaguars parecerem tolos por pagar tanto a ele, já que teve tanta dificuldade que os Jags perderam os 4 primeiros jogos. Caixinhos Dourados lançou quase tantas bolas para o adversário quanto para seu time, terminando com 2 vitórias, 8 derrotas e a temporada encerrada por uma concussão. Enquanto isso acontecia, todo mundo estava mostrando por que merecia ser considerado o melhor jogador. Com Ja'Marr Chase brilhando, Josh Allen dominando e Saquon tendo uma das melhores temporadas que já vi na posição. Saquon era diferente porque não só dominava toda semana, mas também atropelou os Jaguars do Trevor, ironicamente. Ele acabou criando um movimento que ninguém nunca tinha visto antes e que foi insano. Não foi só considerada a melhor jogada do ano, ela foi colocada no próximo Madden. Quebra um tackle e então... sai de cima desse cara, mano. Meu Deus, mano, a gente literalmente recriou isso. Então, enquanto Lawrence não chegou nem perto de valer 55 milhões, Saquon teve talvez a melhor temporada de corridas de todos os tempos, praticamente garantindo sozinho o Super Bowl para os Eagles e tornando ele uma escolha certa para o melhor jogador do ano. Essa última temporada envolveu mais dinheiro que qualquer um no vídeo e teve um dos finais mais confusos da história da NFL. Mesmo sem conquistas recentes, Dak Prescott estava prestes a receber 60 milhões em um ano, mais do que qualquer um já recebeu em um ano. Dólares. É loucura, pois deram esse prêmio para ele só por ganhar 2 jogos de playoff na carreira. Tem um histórico ruim e sempre vira meme mais do que posso contar. Apesar de Dak justificar um salário de 60 milhões de dólares com mais de 4.500 jardas e 30 touchdowns, os Cowboys perderam vários jogos, foram derrotados por times fracos. E o momento mais viral dele nem foi um passe, mas sim um aquecimento estranho antes do jogo. Você vê um pouco de Dak Prescott. Ele manda bem e está curtindo muito. Adoro isso. Enquanto Dak não avançava, o jogador mais dominante da liga buscava fazer história. Myles Garrett fez 2 sacks no primeiro jogo, depois 5 contra os Patriots e 4 contra os Ravens, mantendo o ritmo apesar da marcação dupla em todas as jogadas. A temporada toda, esse cara destruiu todos os quarterbacks, o que explica por que decora o jardim com lápides de jogadores no Halloween. Ele é um psicopata. Quando ele se aproximou de um recorde não atingido desde 2001, o maior número de sacks em uma temporada, tudo se definiu no último jogo, onde fez o impensável. Myles quebrou o recorde mais lendário da sua posição, o maior número de sacks em um ano por um jogador na história. E claro, isso ajudou ele a ganhar o prêmio de jogador defensivo do ano. Por isso muitos viram Myles como o melhor da temporada. Mas acho que o próprio time dele não achou isso, né? Porque depois disso eles simplesmente trocaram ele. Uau, a NFL vai ficar tão diferente no futuro. E não só por isso, mas também pelo novo estádio permitindo que um time trapaceie ou outro estádio da NFL controlado por Donald Trump. Veja, há 10 novos estádios chegando à NFL e motivos insanos para isso. Mas você não vai saber o motivo se não clicar neste vídeo. Então... Alô? O que você ainda está fazendo aqui? Clica aí.